Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Hoje o Senhor, no Evangelho, vai mostrar mais uma vez a sua compaixão, o seu amor, o seu afeto por nós. E nós vivemos num tempo em que precisamos de compaixão, precisamos de amor, precisamos de que o Senhor esteja perto de nós, a todos os sentidos, incluindo nesta questão da pandemia, para interpretar, para percebermos que sinais são estes e para também, na questão da saúde, nos irmos livrando. Nós temos muitos motivos para dar graças a Deus, porque o Senhor a nós tem-nos livrado, tem-nos poupado, mas não tem sido assim com tantos irmãos que partiram. Colocamos-nos então com humildade e invocamos neste domingo a sua compaixão, o seu amor, o seu afeto, a sua proximidade. E vamos então tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. No ano em que morreu Osias, rei de Judá, vi o Senhor sentado num trono alto e sublime. A fímbria do seu mandato enchia o templo. À sua volta estavam serafins de pé, que tinham 6 asas cada um, e aclamavam alternadamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra. Com estes brados, as portas oscilavam nos seus gonzos e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei: Ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Moro no meio de um povo de lábios impuros,
e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo. Um dos serafins voou em meu encontro, tendo na mão um carvão ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: isto tocou os teus lábios. Desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa. Ouviu então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, podeis-me enviar-me. Palavra do Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Recordo-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como eu vos anunciei. Aliás, terias abraçado a fé em vão. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo por ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos, e foi assim que vós acreditastes. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados ao lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faste ao largo e lançai as redes para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram, encheram ambos os barcos e de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não temas, daqui em diante serás pescador de homens." Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam que eu comece por mencionar os nomes e saudar as famílias dos irmãos da nossa comunidade que foram partindo e nestes 41 anos da nossa história. Nós somos uma paróquia jovem, se assim se pode dizer, portanto com 41 anos e é fácil dizermos o nome de todos aqueles que vão partindo, a quem muito devemos, pela amizade, pelos convívios, pelo apoio, pela ajuda. Devemos muito aos nossos irmãos, mas é mais fácil na nossa paróquia, é uma paróquia jovem, do que outras com muito tempo. E, portanto, eu saúdo a família das mais recentes, da Nina Faria, a sua mãe e os seus familiares, que partiu o ano passado, como sabemos, e também a Rosa Maria Valente, também uma jovem que partiu, e que saudamos a sua família nestes aniversários, que são aniversários. E depois, mais distante, em 1988, Maria José Pereira, em 1991, Nicolau Gonçalves, em 91 também Aldina Rodrigues, em 1992 José de Melo, em 1994 Maria Raposo, em 2010 José Cristiano Pereira e em 2016 Genoveva Teixeira Barbosa, quem todos nós recordamos com muita saudade e muito... É o mínimo que podemos fazer de agradecimento. Eu às vezes digo, e penso que não erro, que é o vosso sentimento. Nós somos uma das paróquias que o Canadá tem-se construído muito, os portugueses têm construído muito,
mas nós somos das paróquias que temos melhores condições, e só se deve ao amor, ao carinho, à estima, ao sentirmos identificados com o anúncio do Evangelho, através do convívio, sim, no salão, dos cristãos que foram partindo. Nós somos das paróquias que temos melhores condições. E por isso, pronunciar o nome daqueles que foram partindo ao longo das semanas é uma questão de justiça, é uma questão de verdade, é uma questão de reconhecimento. Às vezes olhamos e nós não entendemos tudo, não podemos ter a presunção de entender tudo, mas já vemos algumas famílias um bocadinho descuidadas de lembrar os seus, de ouvir o nome deles na igreja, porque é através do sacrifício de Cristo que nós somos libertos. Honra seja feita a muitas famílias que gostam de ouvir o nome dos seus como sinal de gratidão e de comunhão, de unidade. Nós, quando rezamos por alguém ou rezamos através de alguém. Podem já ser santos. Estão a apresentar os nossos pedidos junto de Deus. E nós temos santos nas nossas comunidades, nas nossas famílias. Nós temos gente que já diante de Deus. Não podemos ter dúvidas. Eu tenho a convicção, como sacerdote, que já acompanhei santos na última morada. Porque a santidade é um projeto que se inicia da pia batismal. Portanto, os santos nós não rezamos por eles, nós rezamos através deles. Mas é o mesmo sinal, o mesmo afeto. Todos nós temos santos nas nossas famílias. Todos. Gente que foi grande, gente que foi justa, gente que foi correta, com valores. A sua palavra era uma escritura. Não dizia uma coisa de manhã ao nascer do sol e outra ao pôr do sol. Nós vimos destas famílias gente extraordinária, e alguns não tinham a cultura de que se fala hoje no mundo. Não está mal ter cultura, mas às vezes eram muito astutos, muito espertos, que não vergavam perante qualquer coisa. E nós temos que colher estas lições. Eu sou um daqueles que sou orgulhoso. Há padres, ainda esta semana sei que um padre que chegou há pouco tempo, que vai embora, que não se adaptou, ou que, não sei. Nós temos às vezes feitios, um bocado, a começar por nós, a começar por mim. Somos portugueses, temos um feitio especial, mas às vezes é este feitio, esta têmpera que nós herdamos e que nos tornou aquilo que nós somos e que nós estamos agradecidos. Apesar de termos noção, precisamos crescer e nos emendar, nos corrigir. Somos assim. Por exemplo, nós hoje celebramos na igreja um conjunto de 26 santos mártires do Japão. Foram os portugueses que levaram a fé até o Japão. Foram eles que levaram a fé até o Japão. E o primeiro é Paulo Miki, um catequista, um homem extraordinário, um homem que não vergou. Foram 26, e alguns que eram miúdos e miúdas da catequese do Paulo Miki, com 14 anos, e que não renunciaram a Deus perante o martírio. Depois, as autoridades do Japão fecharam o Japão durante 200 anos, tudo o que era influência do Ocidente. Fecharam 200 anos, não havia influência. E sabeis como é que o povo, os cristãos que tiveram que mudar de cidade, foram para a beira construíam casas à beira de um lago. Sabeis como é que eles diziam aos seus descendentes que quando o Japão abrisse,
e então a igreja pudesse voltar, eles transmitiram um dito aos seus filhos, assim, foram 250 anos que a Igreja Católica, o Ocidente, esteve proibido de entrar no Japão. E o povo ensinou aos seus filhos 3 critérios para reconhecerem quando a Igreja voltasse. E os critérios os padres não são casados. Haverá em todos os lugares uma imagem de Maria. E a Igreja obedecerá ao Papa Sama, que é um termo deles, isto é, o Bispo de Roma. Foi estes 3 sinais que os cristãos do Japão, durante 250 anos, transmitiram aos seus filhos. Quantas gerações? As gerações têm 25, mais ou menos. Então, estas gerações todas deram estes sinais. Quando haver a abertura, vós ides reconhecer a verdadeira Igreja por estes 3 sinais. Os que estão à frente não são casados. Haverá uma imagem de Nossa Senhora. E vão obedecer, vão falar no Bispo Sama de Roma. E isto é uma lição para nós, para os tempos que correm. E hoje com este Evangelho, que o Senhor correu um risco. São Pedro, que é de São Pedro que se fala, a barca era de São Pedro, era um especialista. Tinha uma frota de barcos. Era um pescador experimentado, bem sucedido. Como é que Jesus tem a ousadia de subir para a barca de um especialista, de um técnico que sabia e que andou a noite toda a pescar? E Jesus entra para a barca e diz: lança as redes. Ó Senhor, nós andámos a noite toda, agora os peixes veem as redes. Portanto, passou um certificado de ignorância a Jesus. Lança as redes. E Pedro lançou as redes e foi uma pesca como ele nunca tinha acontecido. E nós às vezes desanimamos, e nós vivemos num mundo muito desanimados, frustrados, mesmo cada vez há uns sinais de esperança. Nós em Portugal temos que falar sobretudo de Portugal, agora houve eleições e já vieram dizer que não podem permitir que a sociedade seja isto, seja aquilo, seja aquilo, ofender. Portanto, tem que se empenhar nas escolas, tem que se empenhar daqui e acolá, tem que levar, no fundo, a cérebro aos nossos jovens. Ainda só ganharam as eleições a semana passada e já vem dizer que é preciso corrigir esta gente hereja que não sabe nada da vida, e eles é que sabem. E as pessoas, nós estamos na sociedade, reduzimos isto à política, de um lado ao outro, e ninguém fala dos valores fundamentais. É preciso ser como os japoneses, transmitir aos nossos que há valores que vêm de Deus, que há valores que são sagrados, e a família é um deles, a liberdade é outro, a justiça é outra, a paz é outra. São valores universais. E nós hoje temos esta gente, estes burocratas, pseudo-burocratas, é que sabem. Eles é que sabem. E nós temos que nos preparar, porque, por exemplo, em Portugal, não falo em grandes mudanças, é estas. A sociedade, instruir, que é o que muitos ditadores fizeram na lavagem ao cérebro. O imperador do Japão, o que é que fez? Matou aquele grupo, perseguiu, destruiu as igrejas todas naquela altura e ponto final. Como Deus não trabalhasse no silêncio.
trabalhasse o silêncio. Pedro respondeu assim a Jesus: Mestre, trabalhámos a noite inteira e nada pescámos, mas em atenção a ti, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E isto é a atitude do cristão. São Pedro é para nós um modelo. Não entendemos, mas temos que lançar as redes. Não percebemos, mas temos que lançar as redes. Pedro é um sinal e lançou as redes. Um bocadinho contrariado, um bocadinho azedo, aborrecido, porque era um especialista, era um técnico, e ele, muito aborrecido, lançou as redes. E esta é a atitude do cristão, sem compreendermos, sem entendermos nada. Eu tenho falado ultimamente, correndo o risco de ser mal interpretado, aquilo que está acontecendo no Canadá, e é também o mesmo fenómeno de ouvir as pessoas, política, direita, e não é isso, aquilo que está a acontecer. Eu que sobretudo os espanhóis, nós não tenho ouvido ninguém em Portugal, sou um pequeno grupo, pelo menos os espanhóis estão no mesmo pensamento que eu. Houve em 1968, que ficou na história, um fenómeno chamado Maio de 68. E o que é que foi o Maio de 68? Foram estudantes em Paris que se revoltaram e que, por exemplo, nós, logo em 74, perdemos as colónias, porque era uma das coisas, os movimentos dos estudantes, que veio dar os doutores, o grupo dos doutores. Até agora, mesmo na nossa sociedade, em Portugal, quem não for doutor não conta. Os doutores é que sabem. Sou doutor. E a mim parece-me que o fevereiro de 2022 é o fevereiro dos profissionais, dos técnicos, dos que querem ter família, dos valores, que acreditam em valores universais, que há valores que não são tocáveis. Porque, repare, muitos trabalhadores, aqui no Canadá, nós os portugueses emigramos com muita honra, trabalhámos, lutámos pela vida, esforçámos-nos, mas chegou-se a um ponto no mundo que os que trabalham só servem para pagar impostos. Para as suas excelências, os burocratas que saíram do maio de 68 para darem aqueles que quiserem. Isto é um grito. Eu peço com muita humildade, se estiver completamente errado, e não bastará, e não serão precisos 5 nem 10 anos para interpretar isto. Eu ouço os espanhóis na mesma linha. O maio de 68 foi os burocratas que começaram a ter um tom de poder que as famílias não sabem nada, os pais não sabem como andam a educar os filhos. Eu penso que nós devemos ter muito gosto, e eu tenho muito gosto, porque espero que não seja manipulado e orientado em sentidos errados, como se foi o maio de 68, que foi uma coisa boa. O maio de 68 foi uma coisa boa, mas depois foi expropriado, depois foi orientado. E aí aquilo que pode estar a acontecer aqui pode ser a mesma coisa. Mas eu vejo o mundo muito já vinha a haver um mundo muito atento ao Canadá. Isto não é pura política. Vão transformar agora em política, mas isto é um grito. É um grito como foi o maio de 68. Isto é o reverso da medalha. Porque agora, se a sociedade do Canadá e do mundo der valor, então, gente técnica, formados, gente que só quer o bem para a família, a única coisa que conta para estes burocratas, eles não estão a entender nada. Eu, para aquilo que vejo, mesmo os jornais e as notícias a tapar, isto parece uma panela de pressão, então se tapa, rebenta. Isto é o mesmo fenómeno de Pedro, lançar as redes e, sobretudo, estarmos atentos aos sinais e atentos à mão de Deus. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e é nesta posição
me posiciono. Nós estamos a viver momentos históricos e não venham com a história da política, nem para um lado, nem para o outro. Eu sei muito bem o que foi o maio de 68. Eu sei muito bem o que foi o maio de 68. E até na Igreja Católica. Os senhores bispos, muitos dos nossos bispos, e aquilo que nós estamos a sofrer hoje, são filhos do maio de 68, muitos deles. Burocracia, poder, centralismo. Que é o poder dos doutores e dos burocratas. Mas este grito aqui é o grito dos trabalhadores, é o grito da gente que produz, é o grito das pessoas que querem ser livres, é o grito, e é mais complexo que não venham cá só com a questão da vacina, não venham só com essa questão. É mais complexo que isso. Eu tenho muito gosto, à minha maneira, não quero que ninguém veja da maneira que eu vejo, mas eu estou a ver o reverso da medalha de 1968. E às vezes pergunto aos jovens, que são assim muito, hoje os nossos jovens são muito convencidos, têm a verdade, os doutores deles ensinaram-lhes, eles sabem, mas nem sabem o que foi o maio de 68. Eu já perguntei para aí, não sabe o que é que foi o maio de 68? Doutores, quase doutores e doutores, não sabem o que foi o maio de 68. E porquê é que não sabem? São Pedro, que com a sua humildade nos ajuda a deitar as redes para o lugar certo. Eu posso vir a sofrer por dizer estas coisas, porque nós hoje somos, a igreja, os padres não se podem meter em determinada coisa. Eu não me estou a meter nada, eu só estou a fazer leituras ao nível da filosofia, ao nível da sociologia, ao nível da história, ao nível do povo de Deus que eu conheço e que a comunidade a que eu tenho muita honra de presidir sempre trabalhou, sempre lutou, e não precisamos dos guias pseudo-espirituais para nos ensinar como é que se educa os filhos, em que casa é que se vive. Não precisamos disso. Mas isto pode ser a arrogância de São Pedro, e peço perdão se for, mas eu gostaria de transmitir esta ideia. O que é que foi o maio de 1968? Quais foram as consequências? Quais foram as bases? E o que é que está hoje? Hoje é o reverso, é o contrário. Os doutores estão todos contra isto, no mundo todo. Em Portugal nem podem ouvir. No mundo todo. Eu não estou a falar só do Canadá. No mundo todo os doutores estão todos contra esta coisa. Não são todos, porque eu também já vi ali no meio daquela gente alguns doutores que estão a perceber. Mas os doutores no mundo todo, os filhos do maio de 68, estão todos contra. Porque é o grito. É um grito, de certa forma, não é desespero, porque não é isso que se pode dizer, mas é um grito pela verdade, porque neste momento já não podemos esperar 250 anos, como esperaram os cristãos de Tóquio, do Japão. É preciso, o povo de hoje não pode esperar 250 anos. Precisamos de transmitir a nossa mensagem. Eu não quero saber nada de política, absolutamente nada, né? E é a última dimensão que vejo neste assunto. Vejo todos os outros antes, o filosófico, histórico, social, vejo essas dimensões todas primeiras. Claro que sei que vai ser aproveitado. Que Deus nos ajude, que nos dê força e que nos saibamos, e que os pais de família continuem à maneira de São Pedro. Quando têm alguma coisa para dizer, ó Senhor, eu sei, eu também sei.
Porque esta lição de São Pedro na barca é uma lição para os nossos tempos de hoje. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido por Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação. E no seio da Virgem Maria se fez. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Caríssimas irmãs e irmãos, oremos ao Senhor do Universo para que dê aos que escutam os apóstolos deste tempo um coração aberto à sua mensagem e peçamos fervorosamente: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos bispos e pelos paróquios do mundo inteiro, pelas igrejas particulares e paróquias a que presidem, e pelos fiéis com quem eles trabalham mais de perto. Oremos ao Senhor. Pelos responsáveis no governo das nações, pelos que promovem a prosperidade dos povos e pelos que defendem os direitos dos homens. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos leigos que vivem em matrimónio, pelos jovens que se preparam para o casamento e pelos lares que já não têm amor. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas irmãs religiosas da clausura, pelas jovens consagradas ao Senhor e pelas crianças que gostam de Jesus. Oremos ao Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Dominical, pelos outros cristãos desta paróquia e pelos homens e mulheres que não têm fé. Oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oh
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, criaste o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concede que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular todos aqueles que lembramos e que pertenceram à nossa comunidade e que celebram o seu aniversário nesta semana. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos.
falar do vosso nome aos meus irmãos. Hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temais o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos os filhos de Jacó. Reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel. Os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo e a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como já viram na agenda para a semana, eu tenho que sair uns dias, portanto já com a pandemia já há 2 anos que não saio, portanto eu vou sair. O Sr. Padre Leo faz o favor de celebrar as Eucaristias, portanto ao domingo vai ser em inglês, e a quem nós agradecemos. E também está na folha por trás o take-out. Nós agradecemos toda a vossa amizade e amor e a dedicação à Igreja. Nós temos sido uma igreja, uma comunidade que não temos tido grandes dificuldades, mesmo na pandemia, por causa do vosso amor, por causa do vosso carinho e da vossa estima. Não podemos, certamente outras igrejas estão piores que as nossas. E para aquilo que eu ouço, até mesmo algumas comunidades portuguesas, mas aqui no Canadá, nós temos, graças a Deus, portanto, a amizade e a vossa estima. Quem está em casa, todos os dias, penso que os jovens e algumas pessoas aqui da comunidade, os que sabem lidar com o computador,
vão fazer todos os dias o terço. É importante que nós rezemos através da internet e, portanto, todos os dias haverá o terço, se Deus quiser. Também as taxas, a folha das taxas. Nós este ano pensávamos que não havia erro nenhum. Todos os anos pensamos o mesmo, mas depois a realidade mostra outra coisa. Vários acontecimentos ao longo do ano, várias pessoas a resistir, pronto. Eu sei que algumas pessoas estão zangadas connosco, mas tudo se corrige, até porque não há dúvidas nenhumas. Nós não temos dúvidas nenhumas. Todas as pessoas que telefonaram, que nos ligaram, nós não temos dúvidas nenhumas das pessoas. Portanto, tudo que estiver errado, porque às vezes o envelope não se percebe, põe dinheiro, mas o nome não está bem escrito, acontece isto tudo, não é só falha daqui, também às vezes os nomes não estão bem, e as pessoas que recolhem o dinheiro, porque como sabeis são as comissões, não sou eu, às vezes não percebem, e portanto precisamos ter mais cuidado todos, mesmo ao escrever, porque já estou a perceber que algumas dúvidas são essas. Quem recebeu o dinheiro não sabia de quem era. Portanto, e é isso. Mas tudo vai ser corrigido, porque não há dúvidas nenhumas na palavra e na seriedade. Desejo então boa semana e que o Senhor nos acompanhe, nos dê força e sobretudo que olhemos para o nosso tempo e que saibamos dizer como cristãos que há valores que são intocáveis. Há valores que são universais, que são intocáveis. Nem que isto, por causa disto, muitas cabeças tenham que correr. Para mim, e repito, e vós também sei que vos conheço, há valores humanos que são intocáveis. E estes caminhoneiros, esta gente aqui no Canadá, honra seja feita, estão a falar disso. Estão a falar disso. A todos bom domingo e boa semana, e em paz e que o Senhor vos acompanhe.